Então, eu sou formado em Direito. A formação do Direito, ela leva 5 anos. Uhum. São disciplinas como Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Penal, Processo de Trabalho, Direito do Trabalho. Assim, é um curso bem abrangente, que são vários... Você pode trabalhar em várias opções, várias vertentes. Tem uma parte que é legal no final do curso, que é o estágio supervisionado, que você faz mais ou menos o que a gente faz aqui, só que envolvendo o direito. Você ajuda as pessoas que são hipossuficientes, que não podem pagar por advogado. E é bem legal ver isso acontecendo, porque normalmente são pessoas carentes. O ingresso no mercado de trabalho, ele pode acontecer durante a faculdade ou após, sabe? Tem conhecidos meus da faculdade que entraram na faculdade, entraram no escritório, por exemplo, da advocacia antes mesmo de pegar a OAB, de terminar a faculdade, como o Rafa. O Rafa trabalhava lá no escritório dele desde acho que o terceiro ou quarto período e até hoje não assinaram o contrato dele, mas ele sempre trabalhou lá, mesmo depois de formado, né? E tem gente que dá certo no lugar, tem gente que às vezes não gosta da área que trabalha, daí acaba saindo, depende. As possibilidades, nossa, eu posso ficar até amanhã falando aqui. Você pode começar como advogado júnior, você pode ser estagiário já desde o começo, você pode trabalhar como assessoria jurídica de alguma empresa, para emitir algum parecer, emitir alguma opinião, né? Você pode trabalhar como advogado ad hoc, que é para um ato único, por exemplo, você criar um contrato para prestação de serviços lá. Vamos supor, o marceneiro vai e faz teu armário, aí você faz um contrato para prever lá as cláusulas que vai fazer em tanto tempo, pagar em tantas vezes e uma cláusula penal de que, caso isso não ocorra, aconteça alguma coisa é, contra isso, sabe? Pode trabalhar também como dativo, que é você se inscreve num tribunal e o tribunal te chama quando existe alguma causa de algum hipossuficiente. Daí, no caso, quem te paga é o tribunal e não o cliente, mas você trabalha é, em prol do cliente, né? Que eu acho bem nobre também. Apesar de ser remunerado, mas eu acho muito legal. Tem gente que às vezes também nem cobra por isso. E tem o concurso público, né? Você pode ser advogado da União, você pode ser advogado do município, que são os procuradores, né? Com direito você pode ser delegado de polícia, com direito você pode trabalhar no Ministério Público. O direito ele abre um leque que alguns concursos, por exemplo, exigem só o curso superior. Mas tem concurso que só permite se você for bacharel em direito. Alguns, inclusive, com prática jurídica. Por exemplo, o delegado precisa ter 3 anos de prática jurídica. O Ministério Público também precisa só de 3 anos. E a carreira de magistratura também. As atividades que eu desempenho. Bom, por enquanto eu tô amargando aqui os estudos de concurseiro, mas em breve eu acho que isso vai passar. E não tenho muita coisa para contar, porque todo dia, até porque a quarentena não está me afetando muito, não tenho que sair de casa, só estudo e não muda muita coisa para mim na realidade. E curiosidades. Eu acho que assim, eu tinha outra ideia do direito quando eu estava entrando na faculdade. Não que eu achasse que fosse ser igual a séries como Suits, aquela How to Get Away with a Murder, mas assim, são coisas totalmente diferentes, são coisas que não tem nem comparação. Que nem lá o Harvey Specter lá. Cara, não é impossível o cara ganhar todas as causas, sabe? Tem causa que o advogado cuida para ter menos prejuízo, entendeu? Não ganhar a ação, é impossível. O cara ser bom em todas as áreas, não ter estagiário, cara, isso não existe. Todo advogado tem pelo menos um estagiário que vai fazer metade do serviço sujo, sabe? Serviço pesado e que procurar jurisprudência, doutrina. E falando em doutrina, isso são coisas que. E falando sobre doutrina, essas coisas, é uma coisa que me decepcionou bastante durante o curso.
que é o processo legislativo do Brasil. Você passa a conhecer, começa a estudar como é que funciona o trâmite das coisas. E você acaba se decepcionando, sabe? Quando você depara que algumas leis que você não concorda, por vezes, envolvendo corrupção, por exemplo, a compra de, de do pessoal do Congresso lá, a compra de votos para aceitar tal lei, você começa a perceber que algumas coisas realmente não fazem sentido, porque a forma como a lei foi elaborada não está de acordo, sabe? Tem um ditado que fala que o Congresso é uma fábrica de salsicha, sabe? Você não sabe, você sabe como é que termina, mas não sabe o que tem lá dentro, sabe? Então, é terrível. Às vezes você fica até meio decepcionado quando você começa a ter, começa a pensar, né? Começa a refletir sobre por que as coisas são assim, como é que as coisas funcionam, e aonde que a gente vai chegar, né? Eu acho que tem que pensar nisso, tem que pôr a mão na consciência. E sei lá, eu acho que direito é isso. Direito é você refletir bastante sobre as coisas, você entender como que as coisas funcionam e por quê, sabe? Eu acho que isso que é fundamental. A filosofia, né, que fala. Que todo mundo fala que no começo do curso é inútil, que não serve para nada, mas a filosofia do direito é um troço que é fundamental. Só depois que a gente começa a perceber. Show de bola, cara. Na verdade, tem uma perguntinha. Vamos bater uma palma. Pois não. Bom. Você falou que você está estudando para concurso. Algum concurso específico? Você sempre quis estudar para concurso? Nunca pensou em advogar? Então, eu nunca gostei da ideia de advogar, sabe? Porque não é minha praia, e também pelas minhas experiências, sabe? Quando eu trabalhava em estágio, né? Eu fiz estágio em 3 lugares. O primeiro deles foi bem legal, foi um escritório de execução fiscal, mas eu não consegui aproveitar muita coisa porque eu estava no terceiro período, então para mim eu não tinha tanta, eu não tive todas as matérias que eu precisava ter para poder entender e absorver tudo que eu tinha disponível ali para mim, sabe? O segundo estágio já foi um pouquinho melhor, porque eu fiz sobre execução fiscal também, bem no começo da faculdade, só que eu comecei a aprender mais, porque me ensinaram mais ali no estágio. E daí o terceiro estágio que foi o que, assim, botou um fim na minha vontade de advogar. Porque eu sempre gostei de penal e, assim, eu percebi que ou eu seria, assim, promotor ou eu não ia advogar. Porque normalmente eu não acredito nas teses de direito penal, entende? Eu não concordo e essa seria a única área que eventualmente eu trabalharia até o final da minha vida acadêmica. Porque eu não sei, eu trabalhava triste, eu trabalhava descontente porque eu achava errado, assim, dar muita liberdade para quem não merece. E eu acho que isso daí é fundamental para a vida da sociedade. Mas enfim, eu estou estudando para concurso da polícia. E eu sempre tive vontade de ser policial desde pequeno. Eu acho que isso é uma coisa que eu despertei isso durante a faculdade. Até mesmo eu fiz o curso de direito sem pensar nisso. Foi por acaso. Isso voltou à tona depois de metade do curso. E graças a Deus eu consegui fazer o curso certo, sabe? Porque vai me ajudar lá na frente. Poderia ter feito, sei lá, uma engenharia que para ser delegado, que é o cargo que eu almejo, né? Para mim eu teria que fazer outro curso de direito daí. Mas ainda bem que eu fiz o curso certo, por acaso. E é por isso que eu não vou querer ser advogado. Talvez tenha OAB para qualquer urgência ou eventualidade, mas não me interessa. Show de bola. Obrigado. E Caião, É, você... Ah, não, quer perguntar, Danilo? não, pode falar, Lucas. Não, que a gente tem mais acadêmicos de direito aqui no clube, né? E tem alguma dica, sei lá, uma coisa que você gostaria de saber quando estava no primeiro período de direito? Puta, eu devia ter ouvido isso, sabe? Alguma coisa para falar para eles. Assim, eu não tenho
Eu não tenho, como é que eu posso dizer, autoridade para dar dica ainda, porque tô iniciando na vida ainda. Mas, assim, se eu começasse agora, o primeiro período, eu falaria, assim, de pensar. Para você ser uma pessoa empenhada, para tentar aprender como é que realmente as coisas funcionam, não para decorar, não para passar em prova, mas assim, para ser um profissional instruído, porque o mercado não carece disso, qualquer área. Por mais que você tenha 2 milhões de advogados no Brasil, bons advogados não existem muitos. Você se empenhar na faculdade, participar de grupo de estudos, mesmo que eventualmente não sejam interessantes para você, mas para que forme uma bagagem, para que você consiga absorver eventualmente um conteúdo, uma matéria mais difícil lá na frente, você realmente exercitar a sua cabeça, né? Eu acho que isso é importante. Que no curso superior no Brasil a gente não vê muito aquela coisa. A gente vê muito no curso de engenharia, assim, aquele exercício mental de entender como é que as coisas funcionam. Eu acho que isso é importante também no curso de humanas, sabe? Não porque é um curso que não envolve cálculo que você tem que envolver uma engenharia, né? Teve até um chefe uma vez na AGU que ele falava muito sobre a estratégia do processo, sabe? A engenharia do processo que você tinha que ter um começo, você não podia usar todas as armas no começo, para depois você atacar na réplica, sabe? Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que isso daí é um meio caminho andado. Show de bola. Daniel, quer falar aí? Tem uma pergunta só. Ali, quando você estava falando das áreas que o direito você pode cursar, você comentou que além da Defensoria Pública tem uma outra, né? Não lembro o nome que você tinha falado. Como assim? Para ajudar, para ajudar mais pessoas A mais advocacia carentes. dativa que fala. Que é essa que você disse que é remunerada, né? O tribunal ele paga você. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele faz isso pro tribunal do júri. Daí ele paga, eu acho que o tribunal do júri paga acho que uns 3 mil reais para ele por júri. Paga bem. Entendi. Mas aí, a minha dúvida é, esse é remunerado. A Defensoria Pública, eles não recebem remuneração? Por parte do cliente, não. A União paga, por exemplo, na Defensoria da União. Você passa no concurso, é um concurso muito parecido com o de juiz, é bem difícil. E recebe bem, mas não recebe sobre processo, sabe? Entendi. Tem tipos de cargos, municipal, por exemplo, eu esqueci o nome agora até, mas você recebe, por exemplo, você passa no concurso lá e recebe uns 3 mil reais, mas você recebe sobre ação daí. Você recebe uma porcentagem por ações. Daí também é bem interessante, sabe? Mas a defensoria é só o que está previsto no estatuto do servidor lá. Pequeno Só o salário. salário ele mesmo, no caso. Né? A Defensoria da União recebe mais de 24 mil daí. Mas os caras recebem bem. Beleza, obrigado, Caio. Imagina. Eu tenho uma pergunta também. Caio, quanto tempo você está estudando para esse concurso de delegado da Polícia Federal? Eu tô 1 ano e meio, sabe? 1 ano e meio, entendi. Tipo, você terminou a faculdade e já começou a estudar? Foi. No primeiro ano, quando eu terminei a faculdade, eu esperei acho que uns 3 meses. Daí eu comecei a estudar. Comecei a estudar acho que em maio de 2019. E tô aí. Bom, gente, obrigado, Caio, de novo. É bom pro Brunão, né? Porque o Brunão vai fazer. Obrigado, Caio. Valeu, galera. Qualquer coisa aí, manda pergunta que eu respondo.